Boa noite, meus irmãos da Congregação Espírita André Luiz. Estamos aqui novamente para juntos fazermos nossa reflexão desta noite de quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Meu Deus, já se passaram 2 milênios que Jesus, nosso grande mestre, nosso modelo e guia, esteve conosco pessoalmente aqui na Terra. E aí ficamos a pensar que durante esse pouco tempo, 2000 anos, já aprendemos alguma coisa? A mensagem do Cristo Jesus já despertou nossa consciência? Vamos então dar início ao nosso trabalho. Em nosso culto hoje, estudaremos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título uma das promessas de Jesus: Bem-aventurado os pobres de espírito. Vamos dar início com a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, por esse novo ano, pedindo, Pai amoroso, a Tua misericórdia para os Teus filhos. Obrigada, Senhor Jesus, irmão querido, pela Tua presença, pela Tua proteção e amparo. Que a Tua luz divina ilumine toda a terra, abençoando nossas vidas e nos livrando de todo mal. E que a Tua paz infinita seja a maior presença em nossas vidas. E que assim seja, Senhor. E assim disse nosso Mestre: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Para nossa melhor compreensão de reino dos céus, vamos lembrar o que Jesus nos fala sobre o reino dos céus. Ele diz que o reino dos céus está dentro de nós. Isso quer dizer que este reino não está em nenhum lugar material dentro do universo. O reino dos céus é um estado espiritual de felicidade real, estado de paz, de alegria interior, porque ele está dentro de nós. Um estado pleno de harmonia espiritual. Os incrédulos zombam dessa máxima: bem-aventurados os pobres de espíritos. Como tem zombado de muitas outras coisas, como, por exemplo, da existência de Deus e de seu poder, da vida espiritual e sua eternidade. Como zombam e desrespeitam muitas outras coisas que podemos entender como blasfêmias. Está mais do que claro que pobres de espírito é simplicidade de coração. Esta grande virtude que somente as grandes almas a possuem, que chamamos de humildade. Temos também que entender que pobres de espírito não é sinônimo de pobreza material. Bem, continuando o nosso estudo da noite,
Vamos pensar que nosso mundo seria muito melhor se todos os irmãos fossem humildes. Porém, nesta grande virtude existe o seu terrível adversário, o orgulho, o grande opositor. O orgulho que impede o ser humano de crescer como espírito eterno em busca de sua perfeição. No maravilhoso livro de Jason de Camargo, Educação dos Sentimentos, no capítulo 8, que trata de bondade e humildade, tem um item que ele fala: a rigidez mental do orgulho. Vamos ler um pedacinho. A rigidez mental do orgulho. No desenvolvimento espiritual do ser humano, o orgulho aparece ainda como um sentimento inferior a necessitar de burilamento. A transformação do orgulho em humildade é questão de tempo, de autoconhecimento e de prática incessante de flexibilidade mental na direção da humildade. No geral, as pessoas orgulhosas não se dão conta deste sentimento negativo que infesta sua alma e não lhes permite ver as coisas sobre ângulos mais flexíveis e saudáveis. Allan Kardec disse que o orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Essa rigidez psíquica do orgulho é um óbice à conquista de novos valores, porque ele se coloca acima disso tudo e acha sempre que está com a razão. Por isso, ele deverá ter reencarnações necessárias que irão mexer com esses elementos psíquicos, abrindo frinchas nessa rocha mental e fazendo meditar sobre os valores que antes desprezava. A humanidade terrena ainda se encontra num patamar evolutivo regido pelo rescaldo dos ativismos inferiores. Por isso, ainda graça em nós toda essa gama de sentimentos negativos, em franca transformação. Não atingimos ainda o degrau pleno das virtudes. Elas apenas estão se mostrando para nós, como a pedirem licença para arrumarem nossa casa mental. Já é, no entanto, o início, uma promessa de felicidade humana. Como já dissemos e repetimos novamente, o orgulho é o terrível adversário da humildade. O orgulho nada mais é do que um comportamento ainda infantil do espírito. O humilde olha a pessoa orgulhosa com benevolência, como se estivesse vendo um jovem cheio de si e arrogante. Quer ocupar sempre os primeiros lugares. Quer estar sempre em evidência, sentindo-se uma celebridade, um superstar, quer ser o maior.
o autor desse livro encerra o estudo sobre orgulho em uma frase linda. Vamos ler. A humildade é o trabalho silencioso de Deus na natureza. Vamos ler novamente. A humildade é o trabalho silencioso de Deus na natureza. Bem, meus irmãos, estudando o orgulho, agora, vamos estudar o seu opositor, a humildade, que o Evangelho de Jesus se refere aos pobres de espírito. Nossas imperfeições se exteriorizam das mais diversas formas. São verdadeiros gritos exaltados da alma a desejarem proeminência, poderes, cargos, riquezas e toda a ordem de manifestação orgulhosa do espírito. É o desejo ardente e infantil de querer se mostrar, de ser notado, de aparecer. É o bulício, a algazarra dos valores materiais da sociedade contemporânea. É o grito, o agito da ignorância. A humildade, no entanto, é o trabalho silencioso e produtivo da alma que se eleva. Está na pessoa serena, que arruma a casa, que cuida do jardim ou que varre o centro espírita. É o auxiliar anônimo que zela pela secretaria, que visita o idoso ou que pesquisa no silêncio do seu laboratório. A humildade está no gesto escondido de benevolência ou no coração do amigo de todas as horas. Esse desapego pelas conquistas exteriores faz com que o humilde realize a conquista de si mesmo. No geral, esses espíritos já passaram pela fieira de reencarnações, que lhes mostraram a inutilidade do poder temporal e das ostentações de toda ordem. Voltam-se, então, para o desenvolvimento da simplicidade, da modéstia, da submissão às leis de Deus. Aos poucos, ele vai tendo outra visão dos mecanismos da vida, os quais não possuía antes, devido à cegueira produzida pelo orgulho. A humildade ainda é uma virtude esquecida entre os homens, porque a brasa do orgulho ainda não se apagou dentro de nós. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz que a carência de humildade reflete a pequenez do indivíduo diante do universo. Nossa, isso é muito sério. Essa carência, afirmou ele, torna a alma enrijecida pela cobiça, pelo egoísmo e pela vaidade, elementos estes responsáveis pela discórdia e pela delinquência social. Sem a humildade, o ser humano se arroga a ser o proprietário dos bens terrenos e não o usufrutuário deles. A miopia causada pelo orgulho
restringe sua visão e ele não consegue perceber que é justamente isso que produz os desequilíbrios emocionais na estrutura social da humanidade. A ausência, portanto, da humildade é que comanda as tensões nervosas e as guerras que assolam nosso planeta. Esquecemos-nos de olhar, assim, o exemplo da natureza. O sol. O sol nos banha de luz e calor e permanece no silêncio estelar. As flores. As flores vertem silenciosamente seu perfume e enche a atmosfera de aromas inebriantes. Os rouxinóis falam de Deus nos seus trinados de alegria. E os rios correm silenciosamente, levando a fertilidade. É um hino silencioso de bem-aventuranças à disposição do homem, para que ele seja feliz. Assim, a humildade é o trabalho silencioso de Deus na natureza. É a semente divina que está em nós à espera de florescimento. Talvez ela ainda não tenha surgido. É uma virtude silenciosa e não segue as arrogâncias humanas. Quando estas perderem suas forças, aí então a humildade aparecerá com todo fulgor, emanando pelo trabalho silencioso da alma que se eleva para Deus. Que coisa linda, né? O maior exemplo de humildade para nós foi Jesus, a começar pelo seu nascimento e pela sua vida, pelos seus ensinamentos. Ele, como rei, disse: eu vim para servir. Diante da sua essência divina e da sua grandeza espiritual, se fez pequeno para habitar entre nós. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Caibar Schutel, em seu livro Parábolas e Ensino de Jesus, diz para nós o seguinte: sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência, na religião. Um poeta disse: aquele que, consciente da sua força e permanecendo humilde, esse será o homem do futuro. Todas as vezes que estudamos esse capítulo, não podemos deixar de lembrar do nosso Chico Xavier, grande exemplo de amor, de humildade. Bem, meus amigos, estamos encerrando nosso culto da noite. Vamos então agradecer ao Pai por esses momentos de estudo e reflexão. Jesus, Mestre querido, estamos finalizando o culto da noite, agradecidos pela tua presença amiga, pelo teu auxílio. Jesus, tu sabes de todas as coisas, conhece os nossos mais íntimos pensamentos, sabe das nossas necessidades, das nossas preocupações.
Por isso, te pedimos serenidade para aceitar as coisas que nos acontecem no dia a dia. Que tenhamos o coração resignado e fortaleza espiritual para suportar os reveses da vida. Abençoe, Senhor, nossa vida, ilumine nossa caminhada, que sejamos melhores cada dia, que tenhamos saúde, que tenhamos paz interior, que tenhamos calma nesses dias tão difíceis para todos nós. Bons pensamentos, boas ações, que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma noite tranquila, de paz, dormir bem e acordar bem. Fique em nossos corações, Senhor Jesus, hoje e sempre. E que assim seja. Graças a Deus.